Aqui estão as 10 bases feitas. Fiz então essas duas com vocês e essas 8 sobre os grupinhos de correntinhas presas. Agora vou fazer mais 2 bases para fechar assim o total de 12 bases feitas. Então, vou fazer 5 correntinhas. Vou pular esse bloquinho vazio e os 3 primeiros pontos altos sobre o quarto. Eu subo um ponto alto. Em seguida, faço 5 correntinhas novamente e pulo para o último ponto alto de base desse grupinho. Desse grupinho aqui de 3 bloquinhos cheios. Sobre esse último ponto alto, eu subi um ponto alto. Certo? Em seguida, vou fazer sobre o próximo bloquinho vazio um bloquinho cheio. Vou fazer mais outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho cheio de base. E vou acrescentar mais um sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer 3 bloquinhos vazios sobre os próximos 3 bloquinhos cheios. E vou repetir o restante da carreirinha de número 31, certo? Vou repetir, então, os 5 bloquinhos vazios, ficando assim com 8 bloquinhos vazios feitos e 2 bloquinhos cheios aqui no final. Para a carreirinha de número 32, vou iniciar fazendo 2 bloquinhos cheios e repetindo 5 bloquinhos vazios, certo? Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 31, com 8 bloquinhos vazios e 2 cheios. Aí, iniciei a carreirinha de número 32, com 2 bloquinhos cheios e 5 bloquinhos vazios. Em seguida, vou fazer 3 bloquinhos cheios sobre os próximos 3 bloquinhos vazios de base. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Vou repetir o segundo bloquinho cheio de base. E vou fazer outro bloquinho vazio sobre o terceiro bloquinho cheio de base. Em seguida, vou fazer, sobre a próxima base de 5 correntinhas, 5 pontos altos. Ficando assim com 6 pontos altos feitos, o 7º ponto alto eu faço sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Então, aqui eu tenho 2 bloquinhos cheios feitos. Em seguida, vou fazer mais 2 pontos altos nas próximas 2 correntinhas e um terceiro ponto alto sobre a terceira correntinha de base. Então, aqui eu fiz 3 bloquinhos cheios feitos, certo? Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio com 2 correntinhas sobre o restante dessa base. Aí, então, vou fazer 8 grupinhos de correntinhas presas sobre as próximas 8 bases, certo? Vão me sobrar essas 2 bases aqui no final, eu não vou fazer nada sobre elas, porque eu vou fazer os 3 bloquinhos cheios, que nem fiz aqui. Então, dessa base pra frente, nas próximas 8 bases, vou fazer 8 grupinhos de correntinhas presas, deixando essas 2 bases aqui de fora, certo? E aqui estão os 8 grupinhos de correntinhas presas sobre as 8 bases, sobrando essas 2 aqui no final, né? Sobre essas 2, eu vou fazer o seguinte. Primeiramente, vou iniciar com 2 correntinhas, pulo 2 correntinhas,
Sobre a terceira, eu subo um ponto alto, fazendo assim um bloquinho vazio. Em seguida, nas próximas duas correntinhas, vou fazer 2 pontos altos e mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base, fazendo assim um bloquinho cheio. Em seguida, vou fazer 5 pontos altos sobre a próxima base, que é para fazer os 2 bloquinhos cheios de uma vez. Então, aqui eu tenho 3 bloquinhos cheios feitos. Agora, eu vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Vou repetir o segundo bloquinho cheio. E vou fazer mais um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base. Certo? Em seguida, vou fazer 3 bloquinhos cheios sobre os próximos 3 bloquinhos vazios de base. Aí, então, vou repetir o restante da carreirinha para finalizar essa carreirinha de número 32. Para a carreirinha de número 33, vou iniciar repetindo os 2 bloquinhos cheios e os 5 bloquinhos vazios, certo? Vou finalizar essa carreirinha e já volto com mais outra carreirinha. Então, aqui está a carreirinha de número 32 finalizada e iniciei a carreirinha de número 33, repetindo o finalzinho da carreirinha de número 32. Agora, sobre os próximos 2 bloquinhos cheios, vou fazer 2 bloquinhos cheios, repetindo ponto alto sobre ponto alto de base. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio, um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio, um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e vou repetir os próximos 2 bloquinhos cheios de base. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio e vou fazer sobre os 8 grupinhos de correntinhas presas, 8 bases, certo? Então, para cada grupinho de correntinha presa, eu vou fazer uma base e vou repetir esse bloquinho vazio aqui, certo? Então, aqui estão as 8 bases feitas e o bloquinho vazio repetido, certo? Em seguida, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre os próximos 2 bloquinhos cheios de base, repetindo ponto alto sobre ponto alto de base. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse terceiro bloquinho cheio de base. Vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base e vou repetir os próximos 2 bloquinhos cheios.
fazendo ponto alto sobre ponto alto de base. Para economizar em tempo de vídeo, eu vou cortar essa parte aqui do vídeo e vou voltar com a carreirinha já finalizada, porque eu vou repetir os próximos 3 pontos altos que restam para fazer esses 2 bloquinhos cheios. Vou repetir os 5 bloquinhos vazios e os 2 bloquinhos cheios. Então, eu vou só repetir o restante da carreirinha. E para a carreirinha de número 34, vou iniciar fazendo 2 bloquinhos cheios e 5 bloquinhos vazios, certo? Repetindo esses 5 que eu vou fazer ainda. Então, eu vou finalizar essa carreirinha e iniciar a próxima carreirinha e volto para continuarmos a carreirinha de número 34. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 33 e iniciei a carreirinha de número 34. Repetindo os 2 bloquinhos cheios e os 5 bloquinhos vazios. Agora, vou fazer sobre os próximos 2 bloquinhos cheios, 2 bloquinhos vazios, ficando assim com 7 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. E vou repetir o próximo bloquinho cheio, ficando assim com 2 bloquinhos cheios feitos. Aí, então, vou repetir o próximo bloquinho vazio. Vou repetir o próximo bloquinho cheio e acrescentar mais um sobre o próximo bloquinho vazio de base. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e um grupinho de correntinhas presas sobre os próximos bloquinhos. Vou fazer, então, 3 correntinhas sobre o último ponto alto de base desse grupinho aqui de 7 pontos altos. Sobre o 7º ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas e mais outro ponto alto sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior, fazendo assim um grupinho de correntinha presa. Em seguida, vou fazer sobre as próximas 8 bases, 8 grupinhos de correntinhas presas, ficando assim com 9 grupinhos feitos, certo? Vou fazer aqui e volto com o restante da carreirinha. Feito, então, os 9 grupinhos de correntinhas presas, 8 sobre as bases, e esse primeiro aqui que a gente fez. Vou fazer agora mais um, para fechar assim com os 10 grupinhos de correntinhas presas feitos, certo? Então, vou fazer 3 correntinhas, vou pular para o próximo ponto alto de base, vou fazer um ponto baixo, em seguida vou fazer 3 correntinhas, vou pular o primeiro, segundo, terceiro, sobre o 4º ponto alto, eu vou subir um ponto alto. Fazendo assim um grupinho de correntinhas presas, certo? Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Aí, então, eu vou repetir o próximo bloquinho cheio, ficando assim, com 2 bloquinhos cheios feitos. Vou repetir o próximo bloquinho vazio e o próximo bloquinho cheio de base. Em seguida, vou fazer mais outro bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base. E aí, vou fazer 2 bloquinhos vazios sobre os próximos 2 bloquinhos cheios de base. Em seguida, vou repetir o restante da carreirinha, ficando assim com 7 bloquinhos vazios feitos e 2 bloquinhos cheios.
Aí eu finalizo essa carreirinha de número 34. Para a carreirinha de número 35, vou iniciar repetindo os 2 bloquinhos cheios e os 7 bloquinhos vazios, certo? Vou fazer o meu aqui e já volto com o restante da carreirinha de número 35. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 34, com os 7 bloquinhos vazios e os 2 bloquinhos cheios, e iniciei a carreirinha de número 35, repetindo o final da carreirinha anterior, como vocês estão vendo agora, certo? Em seguida, vou repetir os próximos 2 bloquinhos cheios, fazendo ponto alto sobre ponto alto de base. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho vazio e vou repetir os próximos 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho vazio. Aí, então, vou fazer sobre os 10 grupinhos de correntinhas presas, 10 bases. Aí, vou repetir o restante da carreirinha, fazendo um bloquinho vazio, 2 bloquinhos cheios, um bloquinho vazio, 2 cheios, e repetindo o restante dessa carreirinha, tá bom? Então, nessa carreirinha de número 35, vou fazer base sobre os grupinhos de correntinhas presas e vou repetir o restante da carreirinha, certo? Para a carreirinha de número 35, aliás, 36, vou iniciar repetindo os 2 bloquinhos cheios e os 7 bloquinhos vazios, tá bom? Vou então finalizar essa carreirinha, volto para mostrar para vocês. E aí, eu vou iniciar também a carreirinha de número 36, vou adiantar, né? Repetindo aqui o início da carreirinha anterior, certo? Então, aqui está a carreirinha de número 35 finalizada. Eu fiz 10 bases sobre os 10 grupinhos de correntinhas presas e repeti o restante da carreirinha anterior, certo? Na carreirinha de número 36, iniciei com os 2 bloquinhos cheios e os 7 bloquinhos vazios, como vocês estão vendo. Aí, então, vou fazer da seguinte forma. Vou fazer 2 bloquinhos vazios sobre os próximos 2 bloquinhos cheios, ficando assim com 9 bloquinhos vazios feitos. Vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Vou fazer, então, uma base, aliás, um grupinho de correntinhas presas, fazendo 3 correntinhas, pulando para o 7º ponto alto de base, desse grupinho aqui de 2 bloquinhos cheios. Vou fazer um ponto baixo sobre ele, vou fazer novamente 3 correntinhas. Sobre o próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu fiz um grupinho de correntinhas presas. Em seguida, sobre as próximas 10 bases, vou fazer 10 grupinhos de correntinhas presas. Aí, quando eu finalizar aqui o 10º grupinho, eu volto com o restante da carreirinha. Então, aqui eu tenho os 10 grupinhos de correntinhas presas sobre as bases e mais um aqui, que foi o primeiro que eu fiz. Então, no total, eu tenho 11 grupinhos feitos. Agora, eu vou fazer mais um, que é para completar os 12. Vou fazer, então, 3 correntinhas. Vou pular para o próximo ponto alto de base e fazer um ponto baixo. Em seguida, eu vou fazer mais 3 correntinhas. Aí, eu vou pular o primeiro, segundo, terceiro. Sobre o 4º ponto alto, vou subir outro ponto alto. Então, aqui eu tenho 12
grupinhos de correntinhas presas feitos, certo? Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Dois bloquinhos vazios sobre os próximos bloquinhos cheios. E vou repetir o restante da carreirinha para finalizar essa carreirinha de número 36. Finalizada então a carreirinha de número 36, com os 9 bloquinhos vazios e os 2 bloquinhos cheios. Para a carreirinha de número 37, é o seguinte: vou fazer 2 bloquinhos cheios do início, vou repetir os próximos 9 bloquinhos vazios, aí vou repetir o próximo bloquinho cheio, o próximo bloquinho vazio. Sobre os 12 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer 12 bases e vou repetir o restante da carreirinha. Ou seja, essa carreirinha de número 37, ela é quase repetitiva. A diferença é porque sobre os grupinhos de correntinhas presas, eu vou fazer as bases. No restante da carreirinha, eu vou repetir, certo? Então, não tem necessidade de mostrar aqui no vídeo, porque é uma carreirinha repetitiva. Aqui esse lado direito e o lado esquerdo. Porém, no meio, eu vou fazer as bases sobre as correntinhas presas. E no mais, eu vou só repetir, tá bom? Então, eu vou finalizar essa carreirinha e volto com a carreirinha de número 38. Então, aqui está a carreirinha de número 37. Praticamente, repeti a carreirinha de número 36. Porém, no lugar das correntinhas presas, eu fiz 12 bases, certo? O restante da carreirinha eu repeti. Agora, para a carreirinha de número 38, vou iniciar repetindo os 7 primeiros pontos altos. Em seguida, vou repetir 3 bloquinhos vazios sobre os próximos 3 bloquinhos vazios de base. Aí, então, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre os próximos 2 bloquinhos vazios de base. Vou fazer 4 bloquinhos vazios sobre os próximos 4 bloquinhos vazios. E vou repetir o próximo bloquinho cheio. Aí, então, vou repetir esse bloquinho vazio seguinte, esse aqui, e vou fazer para cada base um grupinho de correntinhas presas, certo? Como são 12 bases, vou fazer 12 grupinhos de correntinhas presas. Aí, vou repetir esse bloquinho vazio e esse bloquinho cheio, tá bom? Vou economizar em tempo de vídeo cortando essa parte. Vou voltar já com esses grupinhos de correntinhas presas feitos. E aí, finalizamos o resto da carreirinha, certo? Então, aqui estão os 12 grupinhos de correntinhas presas feitos, como vocês estão vendo. Aí, repeti o bloquinho vazio e o bloquinho cheio. Agora,
Após fazer todo esse passo, vou fazer 4 bloquinhos vazios sobre os 4 bloquinhos vazios seguintes. Em seguida, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre os próximos 2 bloquinhos vazios de base. Aí, então, é só repetir o restante da carreirinha. E aí, está finalizada a carreirinha de número 38, certo? Para a carreirinha de número 39, vou iniciar fazendo os 2 bloquinhos cheios do início, certo? Vou finalizar essa carreirinha, iniciar a próxima com os 2 bloquinhos cheios e volto com o restante da carreirinha de número 39. Então, aqui está a carreirinha de número 38 finalizada. E aqui eu fiz os 2 bloquinhos cheios da carreirinha de número 39. Após fazer os 2 bloquinhos cheios, vou fazer 2 bloquinhos vazios sobre os próximos 2 bloquinhos vazios seguintes. Aí, então, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. E sobre os próximos 2 bloquinhos cheios de base, vou fazer 2 bloquinhos vazios. Em seguida, vou repetir mais 3 bloquinhos vazios, ficando assim com os 5 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Vou fazer, então, 3 bloquinhos cheios seguidos, sendo o primeiro sobre esse bloquinho vazio de base. O segundo sobre as próximas correntinhas, fazendo 2 pontos altos e um ponto alto duplo sobre o ponto baixo. E o terceiro sobre as próximas correntinhas de base, fazendo 2 pontos altos e um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu tenho 3 bloquinhos cheios feitos. Em seguida, vou fazer 10 bases sobre os próximos 10 grupinhos de correntinhas presas. Então, vou fazer desse grupinho aqui até esse. O último, eu não vou fazer base sobre ele, porque vou fazer 3 bloquinhos cheios dessa mesma forma aqui. Porém, aí eu já ensino vocês. Então, dessa base aqui até essa, as 10 bases seguintes, vou fazer, aliás, os 10 grupinhos de correntinhas presas seguintes, vou fazer 10 bases, certo? Então, aqui estão as 10 bases feitas, como vocês estão vendo. Agora, vou fazer 3 bloquinhos cheios, sendo o primeiro sobre as próximas correntinhas, com 2 pontos altos e um ponto alto duplo sobre o ponto baixo. Em seguida, vou fazer mais 2 pontos altos sobre as próximas correntinhas e mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu tenho 7 pontos altos, ou seja, 2 bloquinhos cheios. Agora, vou fazer mais outro sobre o próximo bloquinho vazio, ficando assim com 3
bloquinhos cheios feitos. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio, seguido de um bloquinho cheio. Aí, então, vou fazer 5 bloquinhos vazios, sendo os 3 primeiros sobre os bloquinhos vazios de base e os outros 2 sobre os próximos 2 bloquinhos cheios. Então, agora eu vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. E vou repetir essa carreirinha. Vou repetir o restante da carreirinha para finalizar essa carreirinha de número 39. Para a carreirinha de número 40, vou iniciar repetindo os 2 bloquinhos cheios, os 2 bloquinhos vazios e esse bloquinho cheio aqui, certo? Vou finalizar essa carreirinha e iniciar a próxima, que é pra gente já deixar adiantado. E aí, volto com o restante da carreirinha de número 40, certo? Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 39 e iniciei a carreirinha de número 40, repetindo o finalzinho da carreirinha anterior, certo? Em seguida, vou fazer 5 bloquinhos vazios novamente. Aí, vou repetir o próximo bloquinho cheio. Sobre esse bloquinho vazio, vou fazer da seguinte forma. Vou fazer 3 correntinhas, aí pulo para esse primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Em seguida, faço mais 3 correntinhas. Vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro, sobre o quarto ponto alto, eu subo um ponto alto. Fazendo assim um grupinho de correntinhas presas, certo? Em seguida, vou repetir os próximos 2 bloquinhos cheios. E vou acrescentar mais um sobre a próxima base, fazendo 2 pontos altos sobre as próximas 2 correntinhas e um terceiro ponto alto sobre a terceira correntinha de base, certo? Aí me sobram 2 correntinhas. Sobre essas 2 correntinhas, vou fazer um bloquinho vazio também com 2 correntinhas. Aí agora, vou fazer 8 grupinhos de correntinhas presas sobre as próximas 8 bases, tá bom? Então, dessa base aqui até a penúltima, eu vou fazer 8 bases. Essa última eu não vou fazer, porque vou fazer um bloquinho vazio e um bloquinho cheio, tá bom? Mas aí eu já mostro pra vocês quando for fazer. Vou fazer, então, 8 bases, aliás, 8 grupinhos de correntinhas presas. E sobre essa última base, eu não vou fazer nada, porque aí volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui estão os 8 grupinhos de correntinhas presas feitos. Agora, sobre essa última base, vou fazer inicialmente um bloquinho vazio, fazendo 2 correntinhas sobre a terceira correntinha de base, eu subo um ponto alto. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre as próximas 2 correntinhas que sobram. Aí, então, vou repetir os próximos 2 bloquinhos cheios, repetindo 6 pontos altos.
Vou fazer 3 correntinhas sobre esse último ponto alto desse grupinho de 3 bloquinhos cheios. Sobre esse aqui eu vou fazer um ponto baixo, faço 3 correntinhas novamente e sobre o próximo ponto alto de base eu subo um ponto alto, fazendo assim um grupinho de correntinhas presas, certo? Em seguida eu vou repetir o próximo bloquinho cheio. E aí, então, vou repetir o restante da carreirinha, fazendo 5 bloquinhos vazios, um bloquinho cheio, 2 bloquinhos vazios e 2 bloquinhos cheios, certo? E para a carreirinha de número 41, vou iniciar repetindo esses 2 bloquinhos cheios e os 2 bloquinhos vazios, certo? Então, aqui está a carreirinha de número 40 finalizada, eu repeti a carreirinha anterior. E a carreirinha de número 41 iniciado. Então, eu iniciei repetindo os 2 bloquinhos cheios e os 2 bloquinhos vazios, certo? Agora, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E 3 bloquinhos cheios seguidos, sobre os próximos 3 bloquinhos vazios. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho vazio e um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Uma base de 5 correntinhas sobre esse grupinho de correntinhas presas. Um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e vou repetir os próximos 2 bloquinhos cheios de base, fazendo ponto alto sobre ponto alto de base. Aí, então, sobre o próximo bloquinho vazio, vou fazer um bloquinho cheio, totalizando assim 3 bloquinhos cheios feitos. Certo? Sobre os 8 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer 8 bases. Feito, então, as 8 bases sobre os 8 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer agora um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. E vou repetir 6 pontos altos de base, para assim fazer 3 bloquinhos cheios. Certo? Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre esse último bloquinho cheio de base. Vou fazer uma base sobre o grupinho de correntinhas presas. Vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Aí, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho vazio. E fazer 3 bloquinhos cheios sobre os próximos 3 bloquinhos vazios.
Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E vou repetir o restante da carreirinha, ou seja, os 2 bloquinhos vazios e os 2 bloquinhos cheios. E aí, eu finalizo essa carreirinha de número 41. Para a carreirinha de número 42, vou iniciar repetindo os 2 bloquinhos cheios e os 3 bloquinhos vazios, tá bom? Vou finalizar aqui e iniciar a próxima carreirinha e volto para finalizarmos a carreirinha de número 42. Então, aqui está a carreirinha de número 41 finalizada. E aqui eu iniciei a carreirinha de número 42, repetindo a carreirinha anterior, os 2 bloquinhos cheios e os 3 vazios, certo? Em seguida, sobre os próximos 3 bloquinhos cheios, vou fazer 3 bloquinhos vazios, ficando assim com 6 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, eu vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer 3 correntinhas. Sobre esse quarto ponto alto desse bloquinho cheio, eu vou fazer um ponto baixo. Em seguida, vou fazer 3 correntinhas e sobre o próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu tenho um grupinho de correntinhas presas feitos. Em seguida, vou fazer outro grupinho sobre a próxima base, ficando assim com 2 grupinhos de correntinhas presas feitos. Vou fazer mais outro grupinho, fazendo 3 correntinhas, pulando para o próximo ponto alto de base e fazendo ponto baixo. Novamente fazendo 3 correntinhas, pulando o primeiro, segundo, terceiro, sobre o quarto ponto alto de base vou fazer outro ponto alto. Então, aqui eu tenho 3 grupinhos de correntinhas presas, certo? Em seguida, vou fazer 3 correntinhas, aí vou pular 1, 2 pontos altos, sobre o próximo eu subo outro ponto baixo, certo? Aí me sobram 3 pontos altos. Sobre eles, vou fazer 3 correntinhas, pulo os 2 primeiros, sobre o último eu subo um ponto alto. Eu espero que esteja dando para entender, mas qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários que eu vou ajudar vocês, tá bom? Agora, sobre as próximas 8 bases, vou fazer 8 grupinhos de correntinhas presas, ficando assim com 12 grupinhos feitos. Porque vou fazer 8 aqui, tenho 4 já feitos, certo? Vou fazer então meus grupinhos e já já eu volto com o restante da carreirinha. Então, aqui estão os 12 grupinhos de correntinhas presas feitos, como vocês estão vendo. Agora, vou fazer mais 4 grupinhos para fechar a conta com 16 grupinhos feitos, certo? Vou fazer então 3 correntinhas, vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro. Sobre o quarto ponto alto de base, eu vou fazer um ponto baixo. Em seguida, vou fazer mais 3 correntinhas, vou pular 2 pontos altos de base, sobre o próximo eu subo um ponto alto. Aí, então, faço mais 3 correntinhas, pulo mais 2 pontos altos, sobre o próximo eu subo um ponto baixo. Novamente, faço 3 correntinhas, pulo para o próximo ponto alto de base e subo um ponto alto sobre ele. Agora, vou fazer mais outro sobre essa base, outro grupinho de correntinhas presas. Então, aqui eu tenho 15 grupinhos de correntinhas presas feitos. O último grupinho eu vou fazer com 3 correntinhas, vou pular para o próximo ponto alto de base e vou fazer um ponto baixo. Em seguida, vou fazer mais 3 correntinhas,
pulo 2 pontos altos, sobre o próximo eu subo um ponto alto. Então, aqui eu tenho os 16 grupinhos de correntinhas presas feitos, certo? Vou fazer, então, um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. Em seguida, vou fazer 3 bloquinhos vazios sobre os próximos 3 bloquinhos cheios. E vou repetir o restante da carreirinha, para finalizar essa carreirinha de número 42, certo? Então, vou finalizar essa carreirinha com 6 bloquinhos vazios e 2 bloquinhos cheios, certo? Para a carreirinha de número 43, vou iniciar repetindo os 2 bloquinhos cheios e 5 bloquinhos vazios, certo? O último bloquinho eu não vou repetir, então vou finalizar aqui essa carreirinha e iniciar a carreirinha de número 43. Já já eu volto para darmos continuidade à carreirinha de número 43, certo? Finalizada então a carreirinha de número 42, com 6 bloquinhos vazios e 2 cheios, eu iniciei a carreirinha de número 43, repetindo o finalzinho da carreirinha anterior. Então, aqui eu repeti os 2 bloquinhos cheios e os 5 bloquinhos vazios. Agora, sobre o próximo bloquinho vazio de base, vou fazer um bloquinho cheio sobre ele. Em seguida, vou fazer uma base com 5 correntinhas. Vou pular diretamente para esse ponto baixo e vou fazer um ponto alto duplo sobre ele. Dessa forma. Então, eu pulei o bloquinho cheio e as 3 correntinhas de base. Agora, sobre as próximas correntinhas, vou fazer 2 pontos altos sobre elas e um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base, fazendo assim um bloquinho cheio. Em seguida, vou fazer mais outro bloquinho cheio sobre as próximas correntinhas, com 2 pontos altos e um ponto alto duplo sobre o ponto baixo, ficando assim com 2 bloquinhos cheios feitos. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre as próximas correntinhas. E vou fazer, então, 12 bases sobre os próximos 12 grupinhos de correntinhas presas. Então, vão me sobrar 2 grupinhos aqui no finalzinho. Eu não vou fazer base sobre esses 2 grupinhos, porque vou fazer bloquinhos cheios, certo? Mas, primeiramente, vou fazer as bases. Quando eu voltar, que tiver as 12 bases feitas, eu volto com o restante da carreirinha. Então, aqui estão as 12 bases feitas, me sobraram 2 grupinhos de correntinhas presas. Sobre eles, eu vou fazer, primeiramente, um bloquinho vazio sobre as primeiras correntinhas, com 2 correntinhas e um ponto alto duplo sobre o ponto baixo. Aí, então, vou fazer um bloquinho cheio com 2 pontos altos nas próximas correntinhas e mais um sobre o próximo ponto alto. Em seguida, vou fazer mais 2 pontos altos sobre as próximas correntinhas e um ponto alto duplo sobre o ponto baixo. Aqui eu tenho 2 bloquinhos cheios. Vou fazer, então, uma base com 5 correntinhas. Vou pular as 3 correntinhas de base e os próximos 3 pontos altos. Sobre o próximo ponto alto, eu vou subir um ponto alto, certo? Aí, então, vou fazer um bloquinho cheio
sobre o próximo bloquinho vazio. E vou repetir o restante da carreirinha para finalizar essa carreirinha de número 43. Para a carreirinha de número 44, vou iniciar repetindo os 2 bloquinhos cheios e os 5 bloquinhos vazios. E vou repetir esse bloquinho cheio também, certo? Então, vou finalizar essa carreirinha e iniciar a próxima carreirinha repetindo essa carreirinha de número 43 até o bloquinho cheio. Finalizada, então, a carreirinha de número 43, iniciei a carreirinha de número 44, repetindo a carreirinha de número 43, fazendo, então, os 2 bloquinhos cheios, os 5 bloquinhos vazios, e repetindo o bloquinho cheio de base. Agora, vou fazer um grupinho de correntinhas presas sobre a base. Vou fazer, então, outro grupinho de correntinhas presas sobre os próximos 2 bloquinhos cheios de base, fazendo 3 correntinhas, pulando o primeiro, o segundo e o terceiro. Sobre o quarto ponto alto de base, vou fazer um ponto baixo, em seguida faço mais 3 correntinhas. Sobre o sétimo ponto alto de base, eu subo outro ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 grupinhos de correntinhas presas feitos. Em seguida, eu vou fazer sobre esse bloquinho vazio um bloquinho cheio. Aí, então, vou fazer sobre as próximas 12 bases, 12 grupinhos de correntinhas presas, certo? Vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Então, aqui estão os 12 grupinhos de correntinhas presas feitos sobre as 12 bases. Agora, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio de base. Em seguida, vou fazer outro grupinho de correntinhas presas, fazendo 3 correntinhas, pulando o primeiro, o segundo e o terceiro. Sobre o quarto ponto alto, eu faço um ponto baixo. Em seguida, faço mais 3 correntinhas, pulo para o último ponto alto de base e subo outro ponto alto. Aí, então, sobre a próxima base, eu faço outro grupinho de correntinhas presas. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho cheio. E vou repetir os próximos bloquinhos vazios e os 2 últimos bloquinhos cheios para finalizar essa carreirinha de número 44. Para a carreirinha de número 45, também vou repetir os 2 bloquinhos cheios, os 5 bloquinhos vazios e esse bloquinho cheio também, certo? Vou finalizar essa carreirinha e iniciar a próxima carreirinha. Aí, retorno para continuarmos a carreirinha de número 45. Carreirinha de número 44 finalizada. E aqui eu iniciei a carreirinha de número 45. Certo? Após fazer esse bloquinho cheio, vou fazer sobre os próximos 2 grupinhos de correntinhas presas, 2 bases. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho cheio. E vou fazer 12 bases sobre os próximos 12 grupinhos de correntinhas presas, certo? Após fazer essas bases, vou fazer um
Vou repetir esse bloquinho cheio e vou fazer mais duas bases sobre os próximos dois grupinhos de correntinhas presas. Aí vou repetir esse bloquinho cheio aqui também e repetir o restante da carreirinha. Então, nessa carreirinha de número 45, vou fazer sobre os grupinhos de correntinhas presas bases e vou repetir os bloquinhos, tanto cheios como os vazios, da carreirinha anterior, certo? Vou fazer aqui então, pra gente economizar em tempo de vídeo. E já já eu volto com essa carreirinha finalizada para mostrar para vocês, tá bom? Então, aqui estão as 12 bases feitas e o restante da carreirinha finalizado. Como eu já havia falado, eu repeti os bloquinhos cheios e os bloquinhos vazios e fiz sobre as correntinhas bases, com 5 correntinhas, cada base. Então, aqui está finalizada a carreirinha de número 45. Para a carreirinha de número 46, vou iniciar repetindo os 2 bloquinhos cheios e os próximos 5 bloquinhos vazios. Feito então os 5 bloquinhos vazios, vou fazer mais um sobre o próximo bloquinho cheio, ficando assim com 6 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre a próxima base, fazendo então 5 pontos altos sobre as 5 correntinhas de base, né? Dessa base de 5 correntinhas, vou fazer 5 pontos altos. Aqui eu tenho 6 pontos altos feitos, o 7º eu faço sobre o próximo ponto alto de base, fazendo assim 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer novamente 2 bloquinhos cheios, fazendo 5 pontos altos sobre a próxima base, né? A segunda base. E mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E vou fazer sobre as próximas 12 bases, 12 grupinhos de correntinhas presas, certo? Vou fazer aqui, então, os grupinhos e retorno com o restante da carreirinha. Então, aqui estão os 12 grupinhos de correntinhas presas sobre as 12 bases. Agora, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. Vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre a próxima base, fazendo 5 pontos altos sobre ela. Aqui eu tenho 6 pontos altos feitos, o 7º eu faço sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Então, aqui eu tenho 7 pontos altos feitos, o que dá um total de 2 bloquinhos cheios. Em seguida, eu vou fazer mais 5 pontos altos sobre a próxima base. O último ponto alto desses 2 bloquinhos cheios que eu acabei de fazer, vou fazer sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Então, aqui eu tenho 2 bloquinhos cheios feitos, certo? Aliás, eu tenho 4, porque aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho mais 2. Agora, eu vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e vou repetir o restante da carreirinha para finalizar essa carreirinha de número 46. Para a carreirinha de número 47, vou iniciar fazendo 2 bloquinhos cheios e 5 bloquinhos vazios. Vou finalizar então essa carreirinha e iniciar a próxima. Aí volto com a continuidade da carreirinha de número 46. Aliás, 47. Então, aqui está a carreirinha de número 46 finalizada.
com 6 bloquinhos vazios, 2 bloquinhos cheios. Para a carreirinha de número 47, eu iniciei fazendo 2 bloquinhos cheios e 5 bloquinhos vazios, como vocês estão vendo agora. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre esse bloquinho vazio. Vou fazer uma base com 5 correntinhas. Vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Sobre o sétimo ponto alto de base, eu vou subir um ponto alto. Novamente, vou fazer outra base com 5 correntinhas. E vou pular para o último ponto alto de base. Sobre ele, eu subo um ponto alto. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Aí, vou fazer sobre os próximos grupinhos. Os próximos 12 grupinhos de correntinhas presas. Vou fazer 12 bases. Então, vou fazer aqui as 12 bases e já eu volto com o restante da carreirinha. Após fazer as 12 bases sobre os 12 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Uma base com 5 correntinhas. Vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto sobre o sétimo ponto alto de base. Vou subir um ponto alto. Em seguida, faço 5 correntinhas novamente. E pulo para o último ponto alto de base e subo sobre ele outro ponto alto, fazendo assim 2 bases. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. E vou repetir o restante da carreirinha para finalizar essa carreirinha de número 47. Para a carreirinha de número 48, vou repetir essa carreirinha de número 47, todos os bloquinhos vazios e os bloquinhos cheios. Porém, a única diferença é porque nessa parte rendada sobre as bases eu vou fazer grupinhos de correntinhas presas, mas no restante da carreirinha eu vou repetir, certo? Então, onde tem base, vou fazer grupinhos de correntinhas presas. Onde tem bloquinhos cheios, vou repetir os bloquinhos cheios. Onde tem bloquinhos vazios, vou repetir os bloquinhos vazios. Repetindo assim essa carreirinha aqui. Vou finalizar, então, essa carreirinha de número 47, vou fazer a carreirinha de número 48. Sem mostrar para vocês, porque não há necessidade. É uma carreirinha praticamente de repetição. Então, eu vou mostrar só com ela já feita, tá bom? Pra gente economizar em tempo de vídeo, vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 47 e fiz a carreirinha de número 48, repetindo a carreirinha anterior. Porém, no lugar das bases, como eu já havia falado, eu fiz correntinhas presas, certo? Assim ficou a carreirinha de número 48, uma carreirinha bem simples. Para a carreirinha de número 49, vou iniciar repetindo os 2 bloquinhos cheios e os 5 bloquinhos vazios. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho cheio. Vou fazer uma base sobre o próximo grupinho de correntinhas presas. E 2 bloquinhos cheios sobre o próximo grupinho. Inicialmente, vou fazer 2 pontos altos sobre as próximas correntinhas e um ponto alto duplo sobre o ponto baixo.
Em seguida, vou fazer mais 2 pontos baixos sobre as próximas correntinhas e mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior, ficando assim com 2 bloquinhos cheios feitos. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E sobre os próximos 12 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer 12 bases, certo? Após fazer os 12 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer, então, um bloquinho vazio sobre esse próximo bloquinho cheio. Dois bloquinhos cheios sobre o próximo grupinho de correntinhas presas, com 2 pontos altos inicialmente, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo, mais 2 pontos altos nas próximas 2 correntinhas, e um último ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Aqui eu tenho 2 bloquinhos cheios. Em seguida, eu vou fazer uma base sobre o próximo grupinho e vou repetir o próximo bloquinho cheio. Em seguida, vou repetir o restante da carreirinha para finalizar essa carreirinha de número 49. Para a carreirinha de número 50, vou iniciar com os 2 bloquinhos cheios e os 5 bloquinhos vazios repetidos. Então, aqui eu finalizei a carreirinha de número 49 e iniciei a carreirinha de número 50, repetindo a carreirinha, no final da carreirinha de número 49, com os 5 bloquinhos vazios. Agora, vou fazer mais outro bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio, ficando assim com 6 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre a próxima base, fazendo inicialmente 2 pontos altos nas primeiras 2 correntinhas e um terceiro ponto alto sobre a terceira correntinha de base. Então, vou fazer agora um grupinho de correntinhas presas com 3 correntinhas. Pulo para o próximo ponto alto de base e faço um ponto baixo. Em seguida, faço mais 3 correntinhas, pulo o primeiro, o segundo, o terceiro. Sobre o quarto ponto alto, eu subo um ponto alto, fazendo assim um grupinho de correntinhas presas. Em seguida, faço mais 3 correntinhas, pulo para o sétimo ponto alto de base e faço um ponto baixo. Faço mais 3 correntinhas e pulo para o próximo ponto alto de base. E subo um ponto alto sobre ele, fazendo assim 2 grupinhos de correntinhas presas. Em seguida, vou fazer 12 grupinhos de correntinhas presas sobre as 12 bases, ficando assim com 14 grupinhos feitos, porque eu vou fazer 12 aqui, e aí eu tenho esses 2, aí somam 14. Vou fazer então aqui os grupinhos e já volto. Após fazer os 14 grupinhos de correntinhas presas, na verdade, eu fiz 12, né? Porque as 2 primeiras eu fiz com vocês, os 2 primeiros grupinhos. O restante eu cortei do vídeo. Agora vou fazer mais 2 grupinhos de correntinhas presas para ficar com 16 grupinhos feitos. Então, vou fazer 3 correntinhas, pulo para o próximo ponto alto de base e faço um ponto baixo. Em seguida, faço mais 3 correntinhas, pulo o primeiro, o segundo, o terceiro sobre o quarto ponto alto, eu subo um ponto alto. Em seguida, faço mais 3 correntinhas, pulo 2 pontos altos de base sobre o próximo, faço um ponto baixo, aí faço mais 3 correntinhas, pulo 1, 2 correntinhas. Sobre a terceira, eu faço um ponto alto, certo? Sobre a terceira correntinha de base da próxima base.
Aí, então, me sobram duas correntinhas dessa base e vou fazer 2 pontos altos sobre ela. E mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base, fazendo assim um bloquinho cheio. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E vou repetir o restante dos bloquinhos para finalizar essa carreirinha de número 50. Para a carreirinha de número 51, vou repetir os 2 primeiros bloquinhos cheios e 3 bloquinhos vazios. Vou finalizar aqui essa carreirinha, iniciar a próxima, aí eu volto com vocês. Então, aqui finalizei a carreirinha de número 50 e iniciei a carreirinha de número 51 com 2 bloquinhos cheios e 3 vazios. Agora, vou fazer sobre os próximos 3 bloquinhos vazios, 3 bloquinhos cheios. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio. E um bloquinho cheio sobre as próximas correntinhas, fazendo inicialmente 2 pontos altos e um ponto alto duplo sobre o ponto baixo de base. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o restante das correntinhas, bloquinho com duas correntinhas. Vou fazer uma base com 5 correntinhas sobre o próximo grupinho. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre as próximas correntinhas, com 2 correntinhas e um ponto alto duplo sobre o ponto baixo. Espera aí, de novo. Dessa forma. Em seguida, vou fazer 3 bloquinhos cheios, seguidos, sendo o primeiro sobre essas primeiras correntinhas, com 2 pontos altos, e um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Em seguida, vou fazer outro bloquinho cheio sobre as próximas correntinhas, fazendo também 2 pontos altos e um ponto alto duplo sobre o ponto baixo. Novamente, vou fazer 2 correntinhas, aliás, 2 pontos altos sobre as correntinhas e mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Então, aqui eu fiz 3 bloquinhos cheios sobre esses dois grupinhos de correntinhas presas. Em seguida, vou fazer 8 bases sobre os próximos 8 grupinhos, certo? Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, até esse aqui eu vou fazer bases, até esse grupinho. Vão me sobrar 5 grupinhos. E sobre esses 5, eu vou fazer da mesma forma que iniciei aqui a carreirinha. Porém, eu faço com vocês. Agora, eu vou fazer 8 bases sobre os próximos 8 grupinhos de correntinhas presas. Então, aqui estão as 8 bases feitas sobre 8 grupinhos de correntinhas presas. Agora, vou fazer 2 bloquinhos cheios sobre o próximo grupinho de correntinhas presas. Então, vou fazer 2 pontos altos sobre as primeiras correntinhas, um ponto alto duplo sobre o ponto baixo, mais 2 pontos altos nas próximas correntinhas, e mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Aqui eu já tenho 2 bloquinhos cheios. Então, vou fazer o terceiro sobre as próximas correntinhas, fazendo 2 pontos altos sobre as correntinhas e um ponto alto duplo sobre o ponto baixo. Então, aqui eu tenho 3 bloquinhos cheios feitos. Em seguida, vou fazer um bloquinho vazio com 2 correntinhas sobre o restante das correntinhas de base. Vou fazer uma base sobre o próximo grupinho de correntinhas presas.
Aí vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo grupinho de correntinhas presas, fazendo 2 correntinhas e um ponto alto duplo sobre o ponto baixo. Em seguida, faço um bloquinho cheio sobre as próximas correntinhas, com 2 pontos altos sobre as correntinhas e mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base da carreirinha anterior. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio e 3 bloquinhos cheios seguidos sobre os próximos 3 bloquinhos vazios de base. Em seguida, vou repetir o restante da carreirinha para finalizar essa carreirinha de número 51. Para a carreirinha de número 52, vou iniciar repetindo os 2 bloquinhos cheios e 2 bloquinhos vazios, certo? Vou fazer aqui então, já volto com vocês com a próxima carreirinha. Carreirinha de número 51 finalizada. E aqui eu iniciei a carreirinha de número 52 com 2 bloquinhos cheios e 2 bloquinhos vazios. Agora vou fazer sobre o próximo bloquinho vazio um bloquinho cheio. Em seguida, vou fazer 3 bloquinhos vazios sobre os próximos 3 bloquinhos cheios de base. Aí, então, vou fazer mais 2 bloquinhos vazios, sendo o quarto sobre o próximo bloquinho vazio e o quinto sobre o próximo bloquinho cheio. Logicamente, ficando assim com 5 bloquinhos vazios feitos. Em seguida, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. Um grupinho de correntinhas presas sobre a base. Sobre o próximo bloquinho vazio, vou fazer um bloquinho cheio. E vou repetir 6 pontos altos para fazer os próximos 2 bloquinhos cheios que eu preciso. Então, aqui eu tenho 3 bloquinhos cheios feitos, agora eu vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base e sobre as próximas 8 bases, vou fazer 8 grupinhos de correntinhas presas. Após fazer os 8 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer um bloquinho vazio sobre o próximo bloquinho cheio de base e vou repetir os próximos pontos altos, fazendo assim 2 bloquinhos cheios. Em seguida, vou acrescentar mais um sobre o próximo bloquinho vazio, ficando assim com 3 bloquinhos cheios feitos. Aí, então, vou fazer um grupinho de correntinhas presas sobre a base. Um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. E mais 5 bloquinhos vazios, sendo o primeiro sobre esse bloquinho cheio, o segundo sobre o bloquinho vazio e os próximos 3 sobre os próximos 3 bloquinhos cheios de base.
Aí, então, vou fazer um bloquinho cheio sobre o próximo bloquinho vazio. E vou repetir o restante da carreirinha para finalizar essa carreirinha de número 52. Para a carreirinha de número 53, vou iniciar fazendo 2 bloquinhos cheios, 2 bloquinhos vazios e vou repetir esse bloquinho cheio, certo? Então, vou finalizar essa carreirinha, iniciar a próxima carreirinha de número 53, aí retorno com essa carreirinha de número 53 para finalizarmos juntas. Finalizada então a carreirinha de número 52, eu iniciei a carreirinha de número 53, repetindo o finalzinho da carreirinha anterior. Agora, vou fazer 5 bloquinhos vazios sobre os próximos 5 bloquinhos vazios de base, repetindo bloquinho sobre bloquinho. Em seguida, vou repetir o próximo bloquinho cheio. Aí, então, vou fazer um bloquinho vazio sobre as próximas correntinhas, fazendo 2 correntinhas e um ponto alto duplo sobre o ponto baixo de base. Aí, então, faço um bloquinho cheio sobre as próximas correntinhas, com 2 pontos altos e mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Em seguida, vou repetir 6 pontos altos, que é para finalizar assim, com 3 bloquinhos cheios. Aí, então, vou fazer uma base sobre o próximo bloquinho cheio e o próximo bloquinho vazio. Vou fazer 5 correntinhas e pular para esse ponto alto aqui do bloquinho vazio e vou subir um ponto alto, fazendo uma base, certo? Em seguida, nos próximos 8 grupinhos de correntinhas presas, vou fazer 8 bases.